Eu vou pegar 70% dos seus milhões, incluindo a herança do seu pai. Meu nome é Paul. Tenho 32 anos e administro uma empresa de aluguel de máquinas de construção em Phoenix, Arizona. Vitória disse essas palavras com um sorriso que parecia cortar vidro, bem ali no tribunal cheio de advogados e pessoas assistindo. Ela achava que me tinha encurralado. Achava que 3 anos de casamento davam direito a tudo que meu pai e eu construímos por décadas. Eu fiquei quieto na mesa do réu enquanto o advogado dela mexia nos papéis com a confiança de quem acreditava que ia ganhar o maior pagamento da sua carreira. Vitória usava aquele vestido azul marinho que guardava para ocasiões importantes, o mesmo que comprou com o meu cartão de crédito 6 meses atrás. O cabelo loiro estava preso num coque apertado e ela ficava olhando para a plateia atrás de nós, onde alguns amigos dela tinham aparecido para assistir ao que ela chamava de minha volta por cima. A questão é que eu já vinha sentindo que algo estava errado fazia meses. Vitória tinha começado a fazer mais perguntas sobre minhas finanças. Não eram do tipo como foi o trabalho, mas perguntas diretas sobre valores de imóveis e contas de investimento. Ela quis saber sobre o testamento do meu pai quando ele morreu 2 anos atrás, insistia se tudo estava documentado direito. Quando herdei os 3,8 milhões de dólares dele, de repente ela ficou muito interessada no nosso estado civil. O comportamento dela também mudou em outras coisas. Parou de fingir que se importava com o negócio, raramente perguntava sobre meu dia e passava quase todas as noites no celular, mandando mensagens para pessoas que eu não conhecia. Quando perguntei com quem falava, ela ficava na defensiva e dizia que eram só amigos. As contas do cartão de crédito só cresciam todo mês, cheias de compras em lojas que eu nunca tinha ouvido falar e restaurantes onde nunca fui. Mas o que mais me incomodou foi como ela começou a falar do nosso casamento para outras pessoas. No mês passado ouvi ela num jantar dizendo para alguém que finalmente ia conseguir o que merecia. Quando perguntei depois, ela riu e disse que estava falando de uma promoção no trabalho. O problema é que Vitória não trabalhava fazia 18 meses. O juiz Williams chamou a sessão e o advogado dela começou a falar sobre divisão de bens e partilha justa. Vitória balançava a cabeça como se já estivesse gastando dinheiro. Ela continuava me olhando como se eu fosse fraco demais para reagir, ingênuo demais para ter me protegido. O que ela não sabia é que aprendi algo importante com meu pai antes dele morrer. Confiança se conquista, mas proteção legal se constrói. E às vezes as pessoas mais próximas são justamente as que mais precisamos nos proteger. Conheci Vitória há 4 anos numa conferência de negócios em Tucson. Ela trabalhava em marketing numa empresa de tecnologia e tinha um jeito de fazer você se sentir a pessoa mais interessante da sala. Ela era inteligente, bonita e parecia realmente impressionada com o que eu e meu pai tínhamos construído no ramo de máquinas de construção. Começamos com 2 escavadeiras e um sonho há 30 anos, e quando conheci Vitória, já éramos a maior empresa de aluguel do Sudoeste. Ela se mudou comigo depois de 6 meses. Era atenciosa, apoiava, e parecia entender as longas horas que vinham com administrar uma empresa de família. Quando meu pai ficou doente, ela esteve em cada visita ao hospital e em cada noite sem dormir. Segurou minha mão no funeral dele e disse que me ajudaria a honrar o legado dele. Mas olhando agora, os sinais de alerta já estavam lá cedo. Vitória tinha gostos caros que não combinavam com o salário de marketing. Sempre queria comer nos melhores restaurantes, comprar roupas em boutiques do centro, fazer viagens caras de fim de semana. Quando perguntei sobre os gastos, ela dizia que trabalhava duro e merecia coisas boas. Eu não me importava em pagar, eu a amava, e podia bancar. A grande mudança aconteceu depois do casamento, 3 anos atrás. Vitória largou o emprego 6 meses depois, dizendo que queria focar em apoiar minha carreira. Esse apoio era basicamente gastar meu dinheiro e reclamar quando eu trabalhava até tarde. Ela começou a falar dos nossos bens e do nosso futuro de um jeito que me deixava desconfortável. Quando mencionei manter algumas finanças do negócio separadas, ela me acusou de não confiar nela. Meu pai sempre foi protetor com a fortuna da família. Fez o dinheiro com planejamento e trabalho duro, e me ensinou a ser cuidadoso com proteções legais. Quando Vitória e eu ficamos noivos, ele insistiu em fazer um acordo pré-nupcial. Não é sobre amor, filho, ele disse.
É sobre proteger o que construímos para a próxima geração. Vitória resistiu no começo, dizia que mostrava que eu não confiava nela. Mas o advogado do meu pai, William Shen, não, o nome dele era William Garret, explicou que acordos assim eram prática comum para quem tinha muito patrimônio. Vitória acabou assinando, embora tenha reclamado o tempo todo de como aquilo era sem romance. Ela disse que nem se deu ao trabalho de ler tudo porque confiava em mim. O contrato era completo. Protegia todos os bens de antes do casamento, heranças e negócios. Vitória teria direito à metade de qualquer coisa que a gente adquirisse junto no casamento, mas tudo que construí antes de conhecê-la e tudo que herdei do meu pai ficaria só comigo. Eu achei que era só uma formalidade, algo para deixar meu pai tranquilo sobre o casamento do filho. Nunca pensei que realmente ia precisar dele. Mas quando as verdadeiras intenções de Vitória ficaram claras no último ano, percebi que meu pai tinha sido mais sábio do que eu imaginava. O momento em que tudo fez sentido foi 3 semanas atrás. Cheguei cedo em casa de uma obra e encontrei Vitória no telefone no meu escritório, olhando documentos financeiros espalhados pela mesa. Ela estava lendo números dos papéis da herança do meu pai para quem estivesse do outro lado da ligação. Sim, 3,8 milhões em imóveis e investimentos, ela dizia. Além disso, o negócio vale cerca de 6 milhões. Estou te falando, isso vai ser enorme. Quando me viu parado na porta, o rosto dela ficou branco. Ela desligou rápido e começou a juntar os papéis. Oi, amor, eu só estava organizando uns documentos para você. Com quem você estava falando? Ninguém importante, só minha irmã. Mas a irmã de Vitória morava em Seattle e nunca ligava, e eu nunca tinha dado permissão para ela mexer nos papéis da herança. Esses documentos estavam trancados no cofre do meu escritório, o que significava que ela tinha descoberto a combinação. Não falei nada naquele dia, só balancei a cabeça e saí. Mas algo dentro de mim ficou frio e claro. Vitória não estava organizando documentos para me ajudar. Estava calculando quanto poderia levar. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção. Vitória fazia ligações quando achava que eu não ouvia. Começou a usar palavras como bens do casal e partilha em conversas casuais. Até me perguntou sobre contratar um bom advogado de divórcio dizendo que era para ajudar uma amiga. A confirmação final veio quando olhei as faturas do nosso cartão de crédito conjunto. Vitória tinha gasto vários milhares de dólares em algo chamado serviços de consultoria jurídica 2 meses antes. Quando liguei para o número, descobri que era um escritório de advocacia de família no centro. A recepcionista confirmou que Vitória era cliente. Minha esposa planejava me divorciar e levar metade da minha fortuna havia pelo menos 2 meses. Estava juntando informações financeiras, consultando advogados e calculando quanto iria ganhar. Tudo isso enquanto dormia na minha cama e gastava meu dinheiro. Fiquei no meu caminhão do lado de fora do pátio da empresa aquela noite por mais de 1 hora, vendo o pôr do sol pintar as montanhas de laranja. Eu não estava exatamente com raiva. Eu estava decepcionado. Decepcionado que alguém que amei e confiei tivesse reduzido nosso casamento a uma transação de negócios. Decepcionado que os avisos do meu pai sobre proteger a fortuna da família realmente tivessem sido necessários. Mas por baixo da decepção havia outra coisa. Alívio. Alívio por ter escutado meu pai. Alívio por ter protegido o que 3 gerações da minha família construíram. Alívio por saber que a ganância de Vitória seria sua própria queda. Peguei o celular e liguei para William Garret, o advogado que tinha feito nosso acordo pré-nupcial. Bill, aqui é o Paul, preciso que você reveja aquele contrato que fez para mim e Vitória. Acho que vou precisar dele. A máquina legal já estava em movimento. Vitória só não sabia ainda. Logo ela aprenderia a diferença entre o que queria e o que tinha direito por lei. E essa lição custaria tudo para ela. Vitória pediu o divórcio numa terça-feira de manhã. Eu estava no pátio conferindo estoque quando William Garret me ligou com a notícia. O advogado dela tinha enviado papéis exigindo 50% de todos os bens do casal, incluindo minha herança e a empresa da família. Eles alegavam que tudo adquirido durante o casamento deveria ser considerado propriedade comum. Estão pedindo quase 5 milhões,
Bill me disse ao telefone, além de metade do negócio e pensão. Eu não fiquei surpreso, mas ver os números no papel ainda foi um choque. Vitória tinha calculado tudo até o último centavo. Até incluiu o valor dos equipamentos que comprei depois do casamento, dizendo que foram comprados com o dinheiro do casal e, por isso, deveriam ser divididos. Quando cheguei em casa naquela noite, Vitória estava colocando roupas em malas. Já tinha levado a maior parte das joias e coisas pessoais. A casa parecia vazia, como se tivessem tirado todo o calor dela. Acho que você recebeu os papéis, ela disse sem levantar os olhos enquanto dobrava seus vestidos de grife. Recebi. Ótimo. Então você sabe que isso não precisa ser feio. Paul me deu o que tenho direito e podemos seguir com nossas vidas. O jeito que ela disse direito fez meu maxilar travar, como se o trabalho de vida do meu pai fosse algo que ela merecia só por dormir na minha cama por 3 anos. Vamos deixar os advogados decidirem o que você tem direito, eu disse. Vitória finalmente me olhou e a expressão dela era de puro cálculo. Você pode lutar se quiser, mas meu advogado diz que tem um caso excelente. 3 anos de casamento, estado de bens comuns, muitos recursos adquiridos no casamento. A conta é simples. Ela estava tentando me intimidar, me fazer pensar que lutar seria caro e inútil. O advogado dela provavelmente disse que a maioria dos homens na minha posição faria um acordo em vez de enfrentar uma longa batalha judicial. Foi isso que seu advogado disse quando você pagou $3.000 há 2 meses? As mãos de Vitória pararam. Ela estava dobrando um suéter azul e agora ficou só segurando ele. Não sei do que você está falando. Serviços de consultoria jurídica cobrados em nossa conta em julho. Achou que eu não ia notar? Pela primeira vez desde que a conheci, Vitória pareceu realmente abalada. Eu estava vendo minhas opções. Qualquer mulher inteligente faria o mesmo. Qualquer mulher inteligente também lera seu contrato pré-nupcial antes de contratar um advogado. O rosto de Vitória ficou pálido. Que contrato pré-nupcial? Eu quase ri. Quase. Aquele que você assinou 3 anos atrás? O que o advogado do meu pai redigiu? O que você disse que nem se deu ao trabalho de ler porque confiava em mim? Esse mesmo? Paul, você não pode estar falando sério. Ninguém aplica isso hoje em dia. São só ameaças. Mas vi a dúvida aparecer nos olhos dela. Ela estava começando a lembrar de quando sentou no escritório de William Garret para assinar os papéis, reclamando de como o processo era sem romance. Estava começando a se perguntar o que exatamente aqueles papéis diziam. Vamos ver o que o juiz acha, eu disse. Vitória saiu naquela noite e não ouvi mais dela até a data no tribunal. Mas por Bill, soube que o advogado dela tinha pedido cópias de todos os nossos documentos pré-nupciais. Aparentemente, Vitória realmente não tinha guardado uma cópia para ela mesma. Ela assinou um contrato legal que envolvia milhões de dólares e depois esqueceu dele por completo. O mais engraçado era que Vitória poderia ter evitado tudo isso se tivesse sido honesta comigo. Se tivesse vindo e dito que queria o divórcio, poderíamos ter resolvido em silêncio. Talvez eu até desse mais do que ela teria direito por lei, só para evitar confusão. Mas Vitória escolheu agir escondida. Ela escolheu tratar nosso casamento como um assalto. Planejou, calculou e armou um jeito de levar tudo o que eu tinha sem nem saber das proteções legais que existiam. Agora ela estava prestes a descobrir. E a lição ia custar tudo o que ela achava que tinha ganhado. 3 semanas antes da audiência, William Garret me ligou com uma notícia que deixou tudo ainda mais torcido do que eu pensava. Paul, você precisa ouvir isso. Estive investigando as atividades da Vitória, e é pior do que imaginávamos. Eu estava no meu escritório no pátio da empresa vendo o sol se pôr pela janela. Quão pior? Ela está planejando isso há mais de 1 ano. Encontrei registros mostrando que consultou 3 advogados diferentes antes de entrar com o pedido. Até contratou um investigador particular para olhar suas finanças. Isso me acertou como um soco no estômago. Um investigador particular? Um sujeito chamado James Murphy. Ele é especialista em descobrir bens em casos de divórcio.
Vitória pagou $8.000 para ele pesquisar seus bens, a herança do seu pai e até suas parcerias de negócios. Ela tem relatórios detalhados de tudo que você possui. Coloquei a xícara de café devagar na mesa, tentando processar o que Bill dizia. Vitória não estava só planejando um divórcio qualquer. Estava fazendo uma investigação militar da minha vida financeira. Tem mais, Bill continuou. O relatório de Murphy inclui recomendações de como aumentar o valor do acordo dela. Ele sugeriu que ela poderia alegar que a empresa cresceu muito durante o casamento por causa do apoio emocional e doméstico dela. Ela ia dizer que ser dona de casa de alguma forma aumentou o valor da empresa. A ousadia disso era inacreditável. Vitória tinha largado o emprego contra o meu conselho, passava a maior parte do tempo fazendo compras e almoçando com amigas, e agora queria alegar que esse estilo de vida ajudou no sucesso da empresa. Ela achou algo que pudesse nos prejudicar? Perguntei. Essa é a parte boa. A investigação de Murphy na verdade ajuda o nosso caso. Ele mostrou que todos os seus bens principais foram adquiridos antes do casamento ou por herança. O próprio relatório prova que Vitória não tem direito legal à maior parte da sua fortuna. Eu ri, mas não foi um riso feliz. Então ela pagou $8.000 por um relatório que destrói o próprio caso dela? Basicamente, sim. Mas sabe o que mais me surpreendeu, Paul? Descobri quem indicou Murphy para ela. Quem? Seu vizinho, Stephen Davis. Acontece que ele passou por um divórcio complicado 3 anos atrás e contratou Murphy. Vitória vinha falando com Stephen sobre estratégias de divórcio havia meses. Stephen Davis morava 2 casas depois da minha. Eu já tinha emprestado meu reboque para ele 2 vezes quando estava mudando móveis. A esposa dele o deixou e levou metade da empresa de construção. Eu tinha pena dele. Até o convidei para jantar algumas vezes quando Vitória disse que ele parecia solitário. Stephen estava orientando ela, Bill continuou. Segundo as anotações de Murphy, Stephen disse a Vitória que precisava documentar tudo, montar um caso para ganhar mais do que os 50% normais. Ele disse que juízes costumam ter pena de esposas que deixam a carreira pelo marido. Essa traição doeu mais do que os planos de Vitória. Stephen tinha sentado na minha mesa, comido minha comida, aceitado minha ajuda, e depois ajudou minha esposa a tentar me destruir financeiramente. Ele compartilhou sua estratégia de divórcio, indicou o investigador, provavelmente até ajudou a achar o advogado dela. Tem mais uma coisa, Bill disse em voz baixa. O relatório de Murphy inclui um perfil psicológico. Vitória contou para ele que você era emocionalmente fraco e provavelmente faria um acordo em vez de lutar. Disse que você era bom demais para encarar uma batalha legal de verdade. Fiquei olhando para o pátio, vendo um dos motoristas prender uma escavadeira num caminhão. 3 gerações da minha família construíram esse negócio com trabalho duro e planejamento, e Vitória achava que eu era fraco demais para protegê-lo. Bill, eu disse, quero que prepare a defesa mais completa que já escreveu. Quero que Vitória entenda o quanto estava errada sobre mim. Com prazer, Paul. Isso vai ser divertido. Na semana antes da audiência, coloquei meu plano em prática. William Garrett tinha reunido tudo o que precisávamos para acabar com o caso de Vitória, mas eu queria ter certeza de que a lição ia marcar. Primeiro, fiz o relatório de Murphy ser registrado oficialmente como prova. Como Vitória tinha contratado ele, qualquer coisa que descobriu podia ser usada pela defesa. A ironia era perfeita. A busca de $8.000 virou minha prova principal. Isso é um belo trabalho, Bill disse enquanto revisávamos os documentos no escritório dele. O relatório de Murphy mostra que Vitória planejava um ataque financeiro premeditado. Nenhum juiz gosta de ver esse tipo de cálculo num divórcio. Mas o relatório de Murphy era só o começo. Também pedi que Bill exigisse judicialmente os registros financeiros de Vitória dos últimos 2 anos. O que encontramos foi um padrão de gastos cada vez mais irresponsáveis que começou logo depois da morte do meu pai, quando herdei os bens dele. Vitória tinha gasto mais de $60.000 nos nossos cartões conjuntos em 18 meses. Roupas de grife, joias caras, viagens de fim de semana com amigas para lugares como Scottsdale e San Diego.
Até reservou uma viagem de 10 dias para Cabo que disse ser um passeio de amigas, mas que na verdade colocou na conta da minha empresa. Ela estava tratando sua herança como se fosse fundo pessoal de compras, Bill observou, e agora queria reivindicar metade disso por lei. O padrão de gastos contava uma história clara. Vitória tinha visto a morte do meu pai não como uma tragédia, mas como uma oportunidade financeira. Ela imediatamente começou a viver maior, gastar mais, agir como alguém que já tinha ganhado na loteria. O dinheiro da herança nem tinha sido totalmente processado e ela já estava torrando. Foi então que encontrei as mensagens de texto. Vitória tinha esquecido de tirar a conta do iCloud do nosso computador compartilhado. Cada mensagem que ela enviou e recebeu nos últimos 6 meses estava sendo salva no meu sistema. O que descobri me gelou o sangue. Ela vinha trocando mensagens com Stephen Davis regularmente, contando detalhes do meu negócio e pedindo conselhos sobre estratégia de divórcio. Mas pior que isso, ela trocava mensagens com o advogado sobre como esconder seus próprios gastos do tribunal. Podemos dizer que os gastos do cartão foram despesas da casa? Ela perguntou. Vamos argumentar que manter esse estilo de vida era esperado no seu círculo social, ele respondeu. Vitória e o advogado estavam planejando apresentar suas compras e viagens como se fossem despesas domésticas legítimas. Eles iam alegar que comprar bolsas de grife e fazer férias caras era necessário para manter o casamento. A última prova foi quase perfeita. Vitória tinha mandado mensagem para a amiga Diana sobre o processo só 3 dias antes. Paul não faz ideia do que vem aí. Ele sempre foi ingênuo demais. Quando isso acabar, nunca mais vou precisar trabalhar. Bill se recostou na cadeira quando mostrei as mensagens. Paul, isso é má conduta processual clara. Vitória está sendo orientada a esconder bens e mentir sobre despesas. A ordem vai querer ver isso. Mas eu não queria destruir o advogado dela. Eu queria justiça. Quais as chances de ela tentar acordo quando vir o que temos? Perguntei. 0. Disse Bill com firmeza. O ego da Vitória não vai deixar. Ela acredita que tem direito ao seu dinheiro e não vai aceitar menos. Ótimo, eu disse. Porque quero que ouça da boca do juiz. Quero que entenda exatamente o que assinou 3 anos atrás e quanto isso vai custar. A audiência ficou marcada para segunda de manhã. Vitória não tinha ideia do que a esperava. O tribunal estava cheio quando o juiz Williams chamou o nosso caso. Vitória se sentou à mesa da parte autora com um vestido azul marinho, transbordando confiança. O advogado dela tinha uma pilha de papéis e aquele olhar faminto de quem cheira um grande pagamento. Vou levar 70% dos seus milhões, incluindo a herança do seu pai, Vitória anunciou durante a fala inicial. Ela tinha decidido pedir ainda mais do que no começo, achando que eu me intimidaria. A plateia atrás murmurou aprovação. As amigas dela estavam lá, aplaudindo seu grande momento. Stephen Davis também, com um ar de deboche que me deu vontade de socar. O juiz Williams ouviu com calma o advogado dela falar de sacrifícios, apoio, contribuição. Pintou o retrato de uma esposa devota que abriu mão de tudo por amor e merecia compensação. Quando chegou minha vez, me levantei devagar e levei uma pasta com 2 documentos, o acordo pré-nupcial e o resumo do relatório do investigador contratado por Vitória. Meritíssimo, eu disse baixo, gostaria de apresentar esses documentos. O juiz pegou a pasta e começou a ler. Levantou as sobrancelhas ao ver a primeira página do pré-nupcial. Depois leu o relatório Murphy e seu rosto passou de curiosidade para incredulidade, até algo como diversão. Vitória agora parecia nervosa. Olhava para o advogado, sem entender que papéis eram aqueles. O juiz terminou a leitura e olhou para mim. Sr. Blake, esse relatório é verdadeiro? Sim, meritíssimo. A Sra. Blake contratou o Sr. Murphy para investigar meus bens. O juiz olhou para ela, depois para o advogado, e de volta aos papéis. E então algo incrível aconteceu. O juiz Williams começou a rir. Depois se recompôs e falou direto com Vitória. Senhora Blake, segundo este acordo pré-nupcial que a senhora assinou, renuncia a qualquer direito sobre bens anteriores ao casamento e heranças. A senhora leu o documento?
O rosto de Vitória ficou branco. Meritíssimo, eu. Esse acordo foi forçado. Forçado por quem? Pelo pai dele e pelo advogado. Disseram que, se não assinasse, não haveria casamento. O juiz olhou de novo o contrato. Vejo aqui que a senhora teve advogado independente para revisar. Foi representada por Michael Foster. Ele não explicou os termos? Eu não lembro. Não lembra de um advogado explicando um documento que envolvia milhões? O advogado dela se levantou. Meritíssimo, queremos contestar a validade do pré-nupcial. Com base em quê? Injustiça extrema. Os termos são cruéis. O juiz largou os papéis e olhou para Vitória com desprezo. Senhora Blake, a senhora contratou um investigador para mapear os bens do marido e tentar pegá-los no divórcio. Gastou $60 mil em luxos pessoais enquanto planejava a separação. Consultou vários advogados para aumentar sua parte e agora quer que este tribunal anule um contrato legal porque não se deu ao trabalho de ler? A sala ficou muda. As amigas dela pararam de cochichar. Stephen Davis encarava o chão. O acordo pré-nupcial é válido e aplicável, declarou o juiz. A senhora Blake tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, menos as dívidas feitas por ela. Com base nas provas, isso dá aproximadamente menos $15 mil. Vitória fez um som como se tivesse levado um soco. Audiência encerrada. Vitória saiu arrasada financeiramente, pois o contrato a deixou com todas as dívidas do cartão e sem os bens que contava. Foi obrigada a declarar falência em 6 meses, e não conseguiu emprego porque os empregadores descobriram sua fama de caçadora de fortuna. Seu círculo social a abandonou depois que a verdade veio à tona, e Stephen Davis se mudou discretamente. Ela perdeu qualquer chance de namoro quando a cidade soube da tentativa falha de manipular a justiça. Eu usei parte da minha herança protegida para ajudar outros, dando palestras sobre proteção de patrimônio a pequenos empresários. Encontrei paz sabendo que a sabedoria do meu pai salvou não só nosso legado, mas também ajudou outras famílias a protegerem o delas. Às vezes, as pessoas que confundem sua bondade com fraqueza acabam ensinando as lições mais valiosas sobre a diferença entre amor e interesse.